Olá, aqui é Sérgio Seixas do Grupo Terra de Rudá. Ontem eu recebi de uma pessoa muito querida, lá do grupo do Tornar-se Presente, 3 perguntas que eu gostaria de respondê-las, porque achei de suma importância, né? Lembrando que Tornar-se Presente é um grupo de trabalho, né, de partilha de conteúdos, um trabalho totalmente gratuito pela Terra de Rudá. Quem quiser participar é só mandar um WhatsApp para o DDD 21 985058500, falar com a Rosa, DDD 21 985058500, Rosa Valgode, e pedir para ser adicionado. Não paga nada e a gente diariamente, né, nós somos 5 terapeutas, nós estamos sempre postando ali meditações e temas de relevância. E ontem, uma das pessoas do grupo, uma pessoa muito querida, nos trouxe 3 perguntas que eu vou reproduzi-las e vou tentar respondê-las uma a uma. A primeira é o seguinte: o mapa natal é um GPS que efetivamente possibilita a saída da Matrix? Ou é uma programação que limita o livre-arbítrio e colabora para não sair da roda de Sansara? A segunda pergunta foi: a configuração do céu no momento que nascemos é definida por quem exatamente? E a terceira pergunta: se nós concordamos com isso, por que entramos num útero com um véu do esquecimento? Eu tenho que ficar refém de um acordo que não me lembro que fiz? Então vamos lá. Achei muito oportuna essas perguntas e tentar respondê-las. A primeira: o mapa natal é um GPS que efetivamente possibilita a saída da Matrix? Ou é uma programação que limita o livre-arbítrio e colabora para não sair da roda de Sansara? O mapa natal é um GPS. Mas vamos entender isso, que é muito importante. O mapa natal é uma representação de uma parte do céu no momento em que a pessoa nasce. Esse nascimento, ele não é fortuito, ele não é gratuito, ele não acontece, porque meu pai e minha mãe transaram num dia XY e eu tive a sorte ou o azar de ter nascido naquele céu. Não é nada disso. Tá? Existe uma arquitetura, existe uma macrointeligência e inúmeras outras inteligências gestoras desses universos todos que nós fazemos parte, né, que faz com que as coisas aconteçam na hora certa, no tempo certo, da maneira que tem que acontecer. Então, quando nasce uma criança, estava na partitura aquele momento exato, porque aquela configuração, aquele céu ia traduzir o percurso que essa alma vinha exercendo ao longo de várias encarnações. E dependendo da leitura do astrólogo, até eu diria que para antes das encarnações, o mapa astral da pista também. Nós trabalhamos na Terra de Rudá e na arqueoastrologia com um conceito chamado códigos ressonantes ou códigos ressoantes, que faz com que uma informação, né, no céu hoje, ele vai dar informações para hoje, ele vai dar informações para amanhã e vai dar informações para ontem e anteontem. Essas informações para amanhã não tem nada a ver com previsões, olha, vai acontecer isso ou aquilo, não. Mas vai falar de fluxos, de vias, de caminhos, de tendências, onde a gente vai ter um arbítrio. Esse arbítrio ele é modesto, né? Eu não posso simplesmente me recusar a nascer, me recusar a crescer, me recusar a amadurecer. Momentaneamente até eu posso fazer essa pirraça do menino mimado, não quero crescer, mas a gente vai ter que pagar essa conta lá na frente. Então, o nosso arbítrio existe, ele é modesto, mas existe. Tá? É como se dissesse assim, olha, você vai ter que ir para o sul. Escolhe se é de bicicleta, de carro, de navio, de avião, a pé. Tá? Então, é isso. Então, quando a gente nasce, esse céu, a posição dos planetas, nos signos, aqui para quem nasce na Terra, no sistema solar, essa configuração na carta natal vai falar da nossa natureza e da nossa essência, né? Isso fundamentado nas escolhas que a gente fez em números passados
e como é que a gente metabolizou essas escolhas, como é que a gente conseguiu digerir essas escolhas, né? O que rege a coluna dorsal dessa saga é a gente um dia conseguir submeter o ego ao nosso self, ao nosso ser que é, o que significaria a gente ser amor, a gente experienciar o ágape, o amor pleno, a não divisibilidade, né? Isso a gente já sabe, teoricamente, o final do filme. É muito importante a gente repetir esse spoiler, porque se toca no nosso coração, se a gente sabe que o final do filme é esse, bem, e se toca no meu coração, e se eu sinto a verdade de que o final do filme é esse, é mais do que eu amar a mim mesmo, eu amar fulano ou beltrano, é eu ser amor, isso só acontece a partir da consciência, né? Então, esse mapa passa a ser a carta natal, né, fundamentado nos dados do nascimento, dia, mês, ano, local e horário do nascimento. Ele vai representar um GPS para a gente não se perder. Daí existe o mapa dármico, a astrologia dármica, que é, escuta, vem cá, qual é o teu propósito? Para que você nasceu aqui? O que você deveria estar cumprindo e fazendo? Então, sair da roda de Sansara, sair dessa matrix, eu costumo usar um termo que é curar-se na doença. A gente entende sempre que é curar-se da doença. Existem doenças que momentaneamente não têm cura, tá? Momentaneamente não tem cura. Por exemplo, existe uma doença que momentaneamente não tem cura, que é esse sistema de holografia que nós estamos envoltos num jogo de luz e sombra, onde tem administradores muito sombrios, muitos encarnados e outros não, que são transnacionais, são transgovernamentais, não fazem parte de um país, e sim de uma série de países, que têm o objetivo da escravidão. Já coloquei em vídeos passados que o planeta Terra, o lado sombrio dessa saga, dessa Matrix, é ser um laboratório, que é também interessante, mas é ser uma prisão, é ser uma fazenda de alimentos, nós, os alimentos, né? É ser um manicômio, na verdade. Porque a ficha ainda não caiu para a gente que almas encarnaram aqui, em que condições encarnaram, por que tanta angústia preliminar, por que tanta ansiedade, tanta angústia preliminar. Às vezes eu falo para uma pessoa, eu olho para o mapa e digo assim, você nasceu com muita angústia. E aí eu revelo no mapa a origem dessa angústia. Eu falo, você nasceu com ansiedade, com muito medo. Medo do abandono, medo da rejeição. Isso antes mesmo de você conseguir olhar para a cara da mãe, olhar para a cara do pai. Tem 2, 3 segundos de nascimento. Né? Assim como também muitas crianças nascem com aspectos profundos de beatitude, né? Profundas tendências a uma experiência de unidade e tudo mais, né? Mas isso vem de berço, porque esse céu em que a pessoa nasce, ele traduz o percurso que a pessoa vem fazendo e como é que ela metabolizou. A estatura do ser humano que nasce aqui é a sua capacidade de ter metabolizado, digerido as escolhas que fez. Porque o processo é o seguinte, você pode escolher profissionalmente, afetivamente, familiarmente, uma série de coisas, mas o que está por detrás disso? É a gente viver um processo de integração, um processo de integração, um processo de unificação, um processo de unicidade, um processo de ir diminuindo cada vez mais a dualidade, a polaridade. Ainda que sejamos homem de um lado e mulher do outro, nós também somos homens com masculino e feminino, somos andrógenos, todos nós somos andrógenos. Uma coisa que ainda não caiu a ficha para a grande maioria da população planetária, quando vê a ascensão de toda essa palheta sexual, essa maravilhosa palheta sexual, dá-se a impressão que é um certo modismo, que isso vai passar e que a gente tem que ou tolerar ou então reprimir. As pessoas não entendem que pelo fluxo do que está acontecendo agora, a gente está tendo mais uma informação aquariana com a entrada do Plutão em Aquário e tantas outras estão vindo
com planetas que fizeram percursos, né, os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que fizeram percurso nos últimos signos do zodíaco, né, nesses últimos anos, né, que eles passaram por Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, como quem diz assim, olha, a parte da fonte primordial que mora dentro da gente, que é andrógena, que é una, que não é ambígua nem bipolar, ela vai se manifestar. Se a gente não tem, vai se manifestar mais fortemente, né? Se a gente não tem um ego amadurecido que possa fazer essa autogestão, a gente se enrola. A gente se enrola com aquilo que está. Então, além do mapa astral ser a representação daquilo que a gente vem conseguindo ser ao longo de tantas encarnações e muito antes delas, além do mapa astral ser representação daquilo que a gente vem tentando ser e conseguindo ser, né, no processo evolutivo, usando o arbítrio, né, também é um GPS, uma cartografia que fala assim, o negócio é o seguinte, o caminho é esse, você é isso, e esse isso não é uma coisa, não é um bloco monolítico. Você é isso tudo. O ser humano é uma das coisas mais sofisticadas que existe. Então você é isso tudo, né? E para você não se perder, tem um manual chamado Astrologia, né? Arqueoastrologia, Astrologia Dármica. Então, respondendo à primeira pergunta, o mapa natal é um GPS que efetivamente possibilita a saída da Matrix? Sim. E quando eu falei curar-se na doença, é sair-se na Matrix. Na Matrix. O que eu quero dizer com isso? Sair da Matrix não é pegar uma nave e sair do planeta, não. Esse processo de ascensão é um processo que não depende do nosso desejo, depende de muito trabalho e muito mérito anímico, né? Trabalho bem feito. Então, as pessoas se libertam dentro da prisão, as pessoas se curam dentro da doença. Eu me referi dessa doença enorme que é esse sistema, né, da Matrix, esse sistema de holografia, esse sistema de aprisionamento, mas o nosso objetivo é nós nos tornarmos livres dentro desse sistema. E na medida que isso acontece, ou seja, que a gente se desperta, que a gente se ilumina, que a gente se autorrealiza, é possível que a gente não retorne quando morrer, ou a gente pode retornar como uma espécie de farol, porque a gente conseguiu fazer o dever de casa, que é a gente sair na Matrix, e não da Matrix. Né? Porque aqui está assim, o mapa natal é um GPS que efetivamente possibilita a saída da Matrix. Não, a saída na Matrix. Ou é uma programação que limita o livre-arbítrio? Jamais, jamais. Programação nenhuma. Programação nenhuma. Tá? Programação nenhuma. Se eu quiser brincar de programação, eu posso dizer o seguinte, se hoje eu mato uma pessoa, então tem uma programação que a polícia vai ter que me prender, vai ter que me julgar e vai ter que me condenar. Isso é uma programação. Eu não. Se eu cometo um ato ilícito ao Dharma, eu vou ter que pagar essa conta. Não é programação nenhuma. Programação nenhuma. Tá? Como se alguém tivesse. Claro que existem manipulações em diversos níveis. Manipulações no plano sombrio, luminoso, mais luminoso. Isso existe desde etc. Né? Por isso, a gente não deve ficar aqui angustiado em ter que sair daqui, fugir daqui, não. É um processo da gente conosco. É como a gente joga uma pedrinha no lago, que isso também, quando você se realiza, se autorrealiza, se ilumina, isso é expandido. Mesmo que a gente não faça nada, a gente está fazendo tudo. Então, sair na Matrix através do arbítrio, através da consciência. Tá? Sem consciência não adianta a gente ter desejo nem vontade. Consciência é a mãe do amor. Sem consciência a gente não consegue amar. A gente só consegue gostar. Segunda pergunta, a configuração do céu no momento que nascemos é definida por quem exatamente? Não é definida por ninguém. Não é definida por ninguém. Existe um organismo autorregulador. Esse organismo autorregulador, a gente poderia chamar ele de Deus ou de fonte primordial. Né? Eu também gosto de chamar de agora. Eu gosto de chamar de Deus, fonte primordial ou então agora.
O agora é um corpo autorregulador, o agora, ele, nesse momento que eu estou falando, ele está em todos os lugares de todos os universos. Essas dezenas e centenas de universos que nós temos, o agora está presente. Então eu estou dentro do agora, eu faço parte desse agora, eu faço parte desse corpo de Deus, a fonte primordial. Dentro disso tudo, existem, dentro desse único corpo autorregulador, existem inúmeras ilhotas, inúmeras ilhas autorreguladoras também. O que significa isso? Você faz uma coisa assim, assado, cozido, vai ter que colher isso. Você plantou laranja, vai colher laranja. Você plantou mamão, vai colher mamão. Esse é o corpo autorregulador. Não tem ninguém que fique engendrando. Claro, existe uma turma da pesada, uma turma sombria, mas não é disso que não é isso que eu me refiro. Toda essa turma, ela está subordinada a planos superiores. A sombra. Por que existe a sombra? Foi um deslize de Deus? Deus se descuidou? Falou, ai meu Deus, quando eu vi. Não, isso é um projeto. A sombra e a luz gera esse aspecto friccional sem o qual a consciência não evolui. A comida de Deus, a comida da fonte primordial, a comida do agora é a consciência. E a consciência ela responde ao jogo friccional luz e sombra. A sombra, ela é filha da luz. Se você tira a luz, acaba a sombra. Percebe? Então a sombra é muito importante. Então existe essa turma barra pesada que está se oferendando para fazer o mal, entre aspas, né, para que a gente consiga se posicionar e aumentar a consciência e, portanto, aumentar a nossa capacidade de amar. Entendeu? Então, isso me refiro à configuração do céu no momento que nascemos é definida por quem exatamente? Por esse grande corpo autorregulador e por essas pequenas ilhas, esses corpos autorreguladores que fazem com que você colhe aquilo que você planta. O corpo autorregulador é simples. Você fez um jardim legal, direito, correto, viu as flores nascerem. Né? Essa relação de karma, de efeito, causa e efeito, esse é o corpo autorregulador. Tá? Não existe a menor possibilidade de você fazer uma trapaça violenta, você levar vantagem no curto prazo, levar vantagem no médio prazo, mas lá na frente o jogo vira. Isso é lei, isso é dharma. Só que a gente lida sempre com um tempo muito restrito, que é o tempo da existência humana, 70, 80, 90 anos. Então tem gente que faz barbaridades e sai da vida, sim, me dei bem, me dei bem. Quando na verdade cada encarnação é um diazinho, é um pequeno dia. No dia seguinte, essa pessoa que fez essas barbaridades e que se matou, que morreu e achou que se livrou e que se deu bem, ela vai pagar essa conta. Esse é o corpo autorregulador, né? Porque o projeto é o projeto de integração, de luz e sombra, é reconciliação dos opostos, do masculino e do feminino, da expansão e da contração. Tá? Então não tem ninguém ali programando a gente para nascer num determinado sol, não. Existe um corpo autorregulador que não tem nome de fulano, beltrano e cicrano. Tá? Não precisa. Seria imperfeito demais ter que ter alguém responsável para que alguém nasça numa determinada bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Um corpo autorregulador. Tem gente que fala que são megacomputadores, né? Grandes, enormes computadores. Eu posso dizer que sim, mas posso dizer de outra maneira. Esses megacomputadores invisíveis no plano astral que engendram realidade são organismos. São organismos. Nós, de carne e osso, somos computadores. Somos organismos. A gente tem uma tendência a ver o laptop. Laptop é uma coisa, eu sou outra coisa. Né? Eu posso entender também que a minha estrutura é muito, 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 muito mais sofisticada do que um laptop de top de linha, vamos dizer assim. Notebook top de linha. Muito mais. A gente fala de IA, né, de inteligência artificial. Né? Inteligência artificial somos nós. E a gente vai projetando isso para fora. Tudo que vem da gente é uma projeção daquilo que está dentro da gente. Então, se tem gente que fala, gente boa, gente querida, que eu gosto muito, que existem computadores, tá, eu posso chamar que existem organismos.
organismos que para os nossos olhos são de altíssima tecnologia e para olhos de raças estelares inferiores a gente, para os olhos de raças estelares inferiores a gente, olham para a gente e dizem assim, nossa, eles são de altíssima sofisticação, eles se emocionam, eles têm sentimento. Tem raças que não sabem o que é isso. E a terceira e última pergunta, se nós concordamos com isso, quer dizer, com essa história de que alguém, né, a configuração do céu no momento que nascemos é definida por quem exatamente, eu já falei que é por esse corpo autorregulador, que é esse jogo de plantar e colher aquilo que foi plantado, posto isso, mas eu acho que então a terceira pergunta nem caberia, né? Se nós concordamos com isso, e eu não concordo, por que entramos num útero com um véu de esquecimento? Eu tenho que ficar refém de um acordo que não me lembro que fiz, mas esse é um assunto importantíssimo, essa história de o véu do esquecimento. Vamos deixar claro uma coisa. Você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a tua idade. Eu não sei se você tem séculos, milênios, provavelmente milhões de anos. Não como João, não como Maria. Né? E nem me interessa muito João e Maria. Me interessa esse ser que está dentro de João e Maria, que é João e Maria. Né? Então eu não sei qual é a tua idade. Nem eu saberia dizer qual é a minha. Né? Nós somos filhos da atemporalidade. Então, a gente não daria conta de lembrar nem a metade da última encarnação. Nós surtaríamos. Isso tem que ficar muito claro. O projeto de nós não lembrarmos as encarnações, as últimas encarnações, é uma dádiva. É uma dádiva. Nós enlouqueceríamos, nós suportaríamos. Sabe por quê? O software do nosso ego não dá conta, né, da carga enorme que é a demanda desse computador, que são as encarnações que a gente teve e pré-encarnações. Agora, pasme, não acaba aí não. No nível consciente, a gente não lembra. Mas no nível inconsciente, na psique, ou seja, na nossa alma, que é um lago de uma profundidade que eu não sei avaliar, existem muitas camadas. Né? Então, tudo que nós vivemos nesta encarnação, na última, na penúltima, em todas as outras, e tudo que nós vivemos antes de todas as outras encarnações, quando a gente não tinha nenhuma singularidade muito clara, uma individualidade muito clara, está dentro da psique. Então, a gente não precisa lembrar de acordos, de contratos. Deixa que a psique nos lembre. Sabe como? Com os eventos que a gente atrai. Anota que isso vai cair na prova. Os eventos, os acontecimentos que a gente atrai, eles vêm de uma demanda da psique, que é a memória de coisas que a gente está, por um lado, devendo e, por outro lado, precisando manifestar como potência criativa. Nós temos dentro da gente esse jogo de luz e sombra. A psique lembra de absolutamente tudo, nosso ego não lembra praticamente nada, às vezes não lembra nem o que comeu ontem. Então vamos terminar com esse papo. Eu vejo muita gente boa, legal, dizendo assim que que história é essa de evolução se a gente não lembra nada do que a gente viveu na última encarnação? Tá? Então, reflitam sobre isso. A gente não daria conta de conscientemente lembrarmos do que vivemos nas nossas encarnações, que nós enlouqueceríamos, nós surtaríamos. Mas a nossa psique tem um lago com profundidades gigantescas, lembra de absolutamente tudo. E ela, na hora certa, na hora que um trânsito celeste de Plutão, de Netuno, de Urano, de Vênus, de Marte, de Júpiter, faz uma certa configuração, aquela memória vem à tona sob a forma de um acontecimento, uma pessoa, um evento incrível, uma tragédia forte. E ninguém diz assim, puxa, o que eu estou vivendo agora de tão bom ou de tão difícil
é uma recordação daquilo que eu vivi no passado. Ninguém fala isso. Vai dar a impressão que tudo é novo. A gente ainda não chegou no presente. A gente ainda não se tornou presente. A gente está reagindo, 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 reagindo. Né? Sair na Matrix é tornar-se presente. É você estar inteiro presente. Curar-se na doença é você estar muito bem com a doença e não ter adoecido da doença. Ser livre é você poder estar na prisão sem perceber a cela, porque você é um ser livre. Não do ponto de vista cultural, não do ponto de vista da liberdade de expressão, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A gente precisa aprender com os mestres orientais de que, às vezes, quando eles fazem a posição de lótus e ficam em silêncio ali, se comer pouco, se comer muito, se não comer nada, se chover, se fizer sol, se fizer frio, se fizer isso e aquilo, eles estão pulsando no lugar que é. Todos nós temos isso. No Oriente, no Ocidente, João, Maria, Pedro, Renata. Então, essa última pergunta diz assim: então, por que entramos num útero com um véu de esquecimento? Eu tenho que ficar refém de um acordo que não me lembro que fiz. Tá? Então, nós, inconscientemente, animicamente, lembramos de absolutamente tudo. Na verdade, toda cura passa por um resgate de memória. Quem acompanha o trabalho da Terra de Judá, quem acompanha esse trabalho da arqueoastrologia, percebe que a gente tem uma certa fixação na história e na memória. Não é na história oficial, não. A história oficial, essa história oficial que nos contam do Brasil e do mundo, deve ter 5% de verdade. Realmente deve ter verdade, sim. 5%, 4%, 5%. Os outros 95%. Por isso, nós, arqueólogos da psique, precisamos descobrir a nossa história, nossa origem, quem de fato nós somos, para a gente poder de fato reivindicar, para a gente poder de fato reivindicar a nós mesmos e ao entorno o meu lugar de direito. E não, com pires na mão, pedir que a gente seja aceito. Pelo amor de Deus, me aceite. Como assim? Você perdeu a memória. Nós somos uma civilização em amnésia. Bem, e quando eu digo isso, civilização e amnésia, o nosso consciente, e tem todo um projeto para a gente não lembrar de nada. Tem todo um projeto para a gente não lembrar de nada. Os livros de história, a nossa educação, a nossa pedagogia, e não é só isso, não. Os ataques que o Ocidente faz a lugares sagrados do Oriente, os ataques de guerra, né, que o Ocidente faz em lugares que foram os berços da civilização, para que é? Para apagar a memória, para apagar a história, para apagar a origem. Outra coisa, 100 metros abaixo dos nossos pés, 200 metros, 300 metros, talvez você que esteja me ouvindo agora, me vendo agora, talvez 150 metros abaixo do teu pé, tenha as verdades necessárias para toda a humanidade. A gente sabe que dentro da esfinge, né, dentro da pirâmide tríade lá do Egito, né, a gente sabe que as inúmeras pirâmides que existem no mundo, inclusive na Amazônia, cabendo um novo Champollion que decifre, na verdade, o que está escrito ali dentro em termos da nossa potência, da nossa real potência. Mas, para além disso, você que me vê agora, se você pudesse escavar 100, 200 metros, você iria ficar chocado com o que ia encontrar. Nós estamos em cima, nós todos estamos em cima, seres de superfície, estamos em cima de civilizações, 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 civilizações. E não pense que eu estou dizendo de aborígenes que ficavam ali atritando duas pedras, não. Estou falando de civilizações muito avançadas, muito adiantadas. E que a arqueologia ela não pode, essa oficial, ter essas escavações mais profundas, porque vai complicar, vai complicar. O povo da sombra que administra o planeta Terra proíbe
determinantemente que a ciência e a arqueologia possam ir fundo. Então, tem que fazer aquele papel de alguma relevância, mas você não pode destituir a história oficial. Que é uma história muito arrumadinha para a gente ser escravo. Tá? É uma história muito arrumadinha para a gente bater a cabeça, dizer amém, 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 e continuar com o pires na mão, dizendo não lembro, não lembro, não lembro. Escuta, meditação, processo de autoconhecimento, processo terapêutico, terapia profunda, né? Estudos de livros e de tradições orientais, iniciáticas. Essa é uma maneira da gente ir resgatando memória. Resgatar memória significa resgatar potência. Resgatar potência. Resgatar potência significa resgatar êxtase, resgatar orgasmo. Resgatar orgasmo significa resgatar experiência de unidade, de pertencimento. Essa consciência que transborda em amor. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e evidentemente que eu me estendi muito, é um tema que não só me apaixona, mas é o tema pelo qual me convocaram aqui para poder, né, compartilhar. E a melhor liberdade, a melhor e a maior liberdade é a gente obedecer o Dharma. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Quem quiser pertencer lá ao nosso trabalho gratuito do Tornar-se Presente via WhatsApp, pede para a Rosa no DDD 21, no WhatsApp, 21 98505 8500, e nós vamos ter o maior prazer de recebê-los para discutir temas como esses e tantos outros, que vai das medicinas, passa pela astrologia, passa pela espiritualidade, pelas psicoterapias, pela arqueoastrologia, e é um trabalho grande, tá bom? Agradeço a todos, em breve nós estamos aí. Um abraço.